Olá pessoal, tudo bem? Seninha voltando aí com mais algumas aulas de matemática para vocês, tá bom? Passei um tempo aí descansando, agora vamos começar do zero. O tema hoje é conjunto. Vamos dar aí uma introdução, depois em outras aulas iremos avançar, tá bom? Primeiro, antes de começar, ó, se inscreve no canal Senamate, dá aquela força, tá bom? Aciona também o sininho para receber as próximos vídeos que estão chegando aí, tá bom? Com questões novas, questões da OBMAP, tá bom? Então vamos lá. O que é que nós iremos falar hoje? Vamos falar hoje sobre o conjunto. O que é, na verdade, um conjunto? É estabelecido quando agrupamos elementos com a mesma característica, tá? Nós temos aí três noções que eu vou citar para vocês agora, que são aceitas para o conjunto. Então, a definição é essa, é agrupamentos de elementos de mesma característica. Essa é a definição do conjunto. Nela iremos ver o próprio conjunto, as suas características e algumas propriedades. Iremos falar sobre elementos, pertinência entre esses elementos e conjuntos, tá? Então aí, na teoria dos conjuntos, temos aí três noções que são aceitas. Então vamos começar. Vou falar agora sobre formas de representação dos conjuntos. Pessoal, existem três. Uma delas é numeração, diagrama e propriedade comum. Então vamos lá. Eu vou falar para vocês aqui a representação por enumeração. Podemos enumerar seus elementos, ou seja, fazer uma lista sempre entre chaves, tá? Por exemplo, eu dei aqui a vocês o conjunto A. Uma coisa que eu quero chamar a atenção, ó. Esse A aqui, ó, para representar o conjunto, tem que estar em letra maiúscula, tá? Se for minúsculo, significa dizer que ele é elemento, tá? Então, isso aí, a representação aqui é maiúsculo, tá certo? Perceba que os números 1, 3, 5, 7, 9 e 11, eles estão entre chaves, tá? Então, para representar por enumeração, nós fazemos isso. Colocaremos aí os elementos, né? E entre chaves, tá? Então, essa é a primeira representação do conjunto. Outra que eu quero chamar a atenção de vocês aí, a outra também, é descrever as características, tá? A primeira é a representação de enumeração, tá? Onde você vai pegar um número e colocar dentro de chaves. E a outra é descrever as características. Por exemplo, podemos simplesmente descrever as características do conjunto da seguinte forma. Temos aqui o conjunto, perceba que aqui o conjunto X, ele aqui ó, tá maiúsculo, tá? E esse outro é minúsculo. Então esse aqui é elemento, esse aqui é conjunto, tá? Então vamos lá. Por descrição, com as suas características. Preste atenção que eu vou fazer agora. X é um número positivo múltiplo de 5. Você deve estar se perguntando, Seninha, o que é múltiplo? Preste atenção, lá na matemática básica, tá? É só você usar aquela tabuada, né? Que você pega o valor, começa multiplicando o 0, depois o 1, depois o 2. Então, na verdade, o múltiplo de 5 é aquela tabuada, a tabuada de 5, né? Onde você pega 5 vezes 0, que dá 0, 5 vezes 1, que dá 5, 5 vezes 2, que dá 10. Então, os múltiplos são esses, né? 0, 5, 10, 15, 20, vai pulando de 5 em 5, tá? 25, 30 e assim sucessivamente. Eu dei a vocês aqui um textozinho, né? Que diz aqui x é um número positivo múltiplo de 5, isso aqui é a descrição, estou dando algumas características, e o outro é a representação por enumeração, que é onde você vai pegar os elementos em números e colocar ele dentro de uma chave, percebeu? Então isso aí, já vimos agora duas características, tá? Uma representação, tá? Desculpe, duas formas de representar. Representação por enumeração e descrever, né, as características, tá bom? Agora vamos para a terceira. A terceira é conhecida, tá? É o famoso diagrama de Venn. Quem é esse diagrama de Venn? São os conjuntos também, pode ser representado na forma de um diagrama, conhecido como diagrama de Venn, que é representado mais eficientemente para realizações de operações. Por exemplo, você tem alguns probleminhas que vão estudar comigo, tá lá nos próximos vídeos, aonde vai ser necessário utilizar o diagrama de Venn para facilitar o cálculo de vocês. O diagrama de Venn vem aqui, ó, essa bolinha aqui, os seus elementos estão contidos nele, ou seja, está dentro nele, tá? Então nós temos aqui, ó, os elementos 2, 5, 3, 7 e 11, tá? Estão aqui dentro do diagrama, são os elementos.
E esse diagrama está representado pela letra maiúscula A, significa dizer que é um conjunto A que está representado por diagrama, tá? Então já vimos aí 3 tipos de representação. A representação por enumeração, quando você pega os elementos, coloca entre chaves. A representação por descrição, ou seja, descrever as suas características, onde tem um textozinho. E agora por diagrama de Venn. Então essas são as primeiras partes do conjunto e sua introdução. Agora vamos falar sobre a relação de pertinência, né? Já falei sobre conjunto, já falei sobre elemento e agora relação de pertinência. Quando eu falo relação de pertinência, pessoal, eu estou dizendo que um elemento ele pode estar dentro do, ou seja, ele pertence àquele conjunto ou ele não pertence àquele conjunto. Então a relação de pertinência mostra se um elemento está dentro ou não de um conjunto, ou seja, se ele pertence ou não pertence àquele conjunto. Vamos utilizar os seguintes símbolos para a realização da pertinência, que é esse ezinho aqui, ó. Esse ezinho aqui pertence quando você tem esse mesmo ezinho com corte de cancelado, significa dizer que ele não pertence. Vou dar a vocês aqui um exemplo. Tá aqui um exemplo. Você tem aqui o conjunto, considera o conjunto B, cujos seus elementos é 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 15. Perceba que essa é uma representação por enumeração, né? Onde os elementos estão dentro do conjunto entre chaves, tá? Então, eu vou fazer uma perguntinha. Aqui, ó, 5 pertence a B. Será que pertence a B? Para pertencer, eles têm que estar dentro do conjunto. Então, vamos lá. Vamos ver se o 5 está. Ó, aqui, ó, 5 está dentro do conjunto B. Logo, 5 realmente pertence. Beleza? Agora, o 0 pertence ao B. Veja que o 0 não está dentro do conjunto B. Não tem 0 aqui. Por isso, ele não pertence ao conjunto B. Entendeu? Então, recapitulando. Ele só vai pertencer se estiver dentro do conjunto. Ele não vai pertencer se ele não estiver dentro do conjunto, tá? Beleza? Vamos seguir. Agora vamos falar de outros tipos de conjunto. Por exemplo, o conjunto unitário é um conjunto que possui um único elemento. Ele só tem um elemento dentro das chaves e isso numa representação enumerada, tá? Então, estou dando para vocês aqui, ó. Considere o conjunto P. X pertence aos naturais. Pessoal, esse N aqui é o conjunto numérico dos naturais. É aquele conjunto que só tem números inteiros positivos partindo do zero. Por exemplo, 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente, tá bom? Esses são os números naturais. Número com vírgula não é número natural, tá? Então vamos lá. Olha o que ele diz, que esse conjunto P pertence aos naturais desde que x seja maior que 8 e menor que 10. Ó, um número que é maior que 8 e menor que 10, vamos falar de vírgula. Por exemplo, 8,1 ele é maior que 8, é menor que 10. Porém, 8,1 não é um número natural, tá? Então, 8,1, 8,2, 8,3, 8,4, 8,5, 8,6, 8,7, 8,9, perceba que são números quebrados, que possuem vírgula, não é natural. Depois vem o 9 é o inteiro, tá? Esse sim é um elemento natural e é o único número que está entre 8 e 10 que é natural, tá? Então, aqui você percebe que para responder isso aqui, um número que está maior que 8, menor que 10 é o 9. Observe o seguinte, só existe um elemento dentro do conjunto P. Como ele só tem um elemento, logo chamamos esse tipo de conjunto unitário, aquele conjunto que possui apenas um único elemento. Beleza? Vamos seguir. Eu vou falar agora sobre o conjunto vazio, tá, pessoal? Que é um conjunto que não possui elemento algum, não tem resposta. A chave ela fica sozinha, fica sem nada, sem elemento, tá? Então aqui, ó, coloquei um exemplo por característica, descrevendo o conjunto, tá? Que é uma das representações que vimos já hoje. Ele diz assim, ó, considera o conjunto X. X é um número natural e antecessor a zero. Em primeiro lugar, Seninha, o que é antecessor? Antecessor é um número que está antes do número que você está observando. Por exemplo, você tem um 8. Qual o número que está antes do 8? O 7. Então, esse 7
é o antecessor de 8. Vamos supor, ver outro exemplo aí, 101, né? Qual é o antecessor de 101? Na reta numérica, o que é que vem antes de 101? 100, entendeu? Agora observe, ele é um número natural. O número natural, ele parte de zero e vai embora. Então, com relação a zero, o que vem antes de zero na reta numérica é um número negativo, é o número menos 1. Mas menos 1 não é número natural. Para ser um número natural, ele tem que ser um número inteiro positivo, incluindo zero, aí sim é natural. Mas o antecessor de zero, que vem antes dele, é menos 1. Menos 1 não é natural. Então, significa dizer que não existe um antecessor de zero com relação ao número natural. Logo, esse conjunto X não tem elemento algum, ou seja, ele é chamado aí de conjunto vazio. Tome cuidado, tem uma outra representação do conjunto vazio, que é uma bolinha ou um zero, né, cortado no meio, né, cancelado. Ele também pode ser representado desta forma aqui, beleza? Agora, pessoal, tome muito cuidado, tá? Nós temos esse conjunto X aqui, aonde o vazio está entre chaves, tá? Você não pode dizer que isso aqui é um conjunto vazio, tá? Seria vazio se essas chaves não tivessem conjunto, não tivesse nada dentro dele. Então, esse conjunto aqui vazio é subconjunto do X. Logo, nós temos um único elemento aqui. Então, neste caso, ele é um conjunto unitário, beleza? Então, o vazio envolvido entre chaves, ele não é um conjunto vazio, ele é o conjunto unitário do conjunto X. Tome muito cuidado com isso. O vestibular gosta muito de botar isso aí na pegadinha, tá? Vamos seguir. Ó, vou falar agora sobre conjunto universo. O que é um conjunto universo, na verdade? É um conjunto representativo de todos os elementos da conjuntura na qual estamos trabalhando e também de todos os conjuntos relacionados. Ou seja, se você tiver dois conjuntos, como eu botei aqui para vocês, ó, 2, 3, 3 e 4, o conjunto universo, se eu fosse envolver os dois, seria todos os seus elementos, tá? Mas eu fiz aqui um exemplo diferente para vocês. Eu dei o conjunto A, que tem os elementos 2 e 3, conjunto B, que tem os elementos 3 e 4, e já estou dando para vocês o conjunto universo 1, 2, 3 e 4. Agora eu vou representá-los por diagrama, tá, pessoal? Vamos lá. Perceba que eu tenho o A e o B em diagrama em círculo e tenho um retângulo aqui. Esse retângulo que envolve o diagrama, ele é justamente o conjunto universo, onde todos os conjuntos vai pertencer a ele. Aliás, todos os elementos, né, dos conjuntos A e B vai pertencer a ele e também alguns conjuntos vai estar dentro dele. Então perceba, eu coloquei aqui o A e o B, porque eles estão entrelaçados. Perceba que tanto o A como o B ele tem um elemento comum, ou seja, elemento igual, que é o 3 e o 3 são iguais. Então os dois têm que estar entrelaçados, pois um elemento está nos dois ao mesmo tempo, que é o 3. Ó. Esse 3 aqui, ele pertence ao conjunto A, mas também ele pertence ao conjunto B, por isso ele está entrelaçado. Analise também que o A tem também o elemento 2, que vai ficar fora aqui, ó, tá? E o B tem o elemento 4, que vai ficar lá no B, porém fora também do cruzamento, tá? Agora perceba, o conjunto universo aqui, que a gente está observando, ele tem o 2, o 3 e o 4, que são os elementos de A e B. Mas também tem o 1, sendo que esse 1 aqui, ó, pessoal, lembre que esse retângulo aqui é o U de conjunto universo. Esse 1, ele não está em A, não está em B. Então, se ele não está em A nem está em B, ele vai ficar de fora dos dois conjuntos. Ele aqui, ó, percebeu? Logo, o conjunto universo é todos os elementos que estão aqui, ou seja, o 1, o 3, o 2 e o 4. Percebeu? Então é isso aí. O conjunto universo é a união de todos os elementos que nós temos da conjuntura. Beleza? Vamos seguir. Eu agora vou falar sobre o conjunto finito e infinito. O que é um conjunto finito? O que vem a ser um conjunto finito? Pessoal, conjunto finito é aquele que tem início e tem fim.
ele começa com um elemento e termina com outro elemento. Esse tipo de conjunto representa uma quantidade limitada de elementos. Por exemplo, eu tenho aqui o conjunto dos números compreendido entre 1 e 10 será representado da seguinte maneira. Eu tenho essa representação aqui por texto, né, por descrevendo, né, onde eu digo que x pertence ao número natural aqui, ó, ou seja, só os números inteiros positivos, incluindo zero, aonde o x ele tem que ser maior que 1 e menor que 10. Quais são os números inteiros naturais que são maiores que 1 e menor que 10? É o 2, é o 3, é o 4, é o 5, o 6, o 7, o 8 e 9. Nós temos aqui descrevendo, nós temos aqui uma representação por enumeração. Perceba que o inicia com 2 e termina com 9, ou seja, tem início e tem fim. Percebeu? Logo, esse conjunto é o conjunto finito. Beleza? Vou falar agora do conjunto infinito. O conjunto infinito, pessoal, ele tem início, ele começa com um elemento, mas ele não tem o último elemento, ele segue uma sequência. Logo, o conjunto infinito apresenta uma quantidade infinita, ou seja, limitada de termos, tá? Eu vou dar aqui a vocês um exemplo. Exemplo, conjunto dos números pares representado da seguinte maneira. Pares. Quais são os números pares? 0, 2, 4, 6, 8 e infinitamente. Perceba que ele disse que era o conjunto pares. O conjunto pares, o início dele é 0. Como ele não falou o fim, ele segue em diante, ou seja, ele é infinito, tá? Então tá aqui, ó, x é um número par, ou por enumeração, 0, 2, 4, 6, 8, segue infinitamente. Percebeu? Então é isso aí. Um conjunto finito tem início e tem fim. Dentro do conjunto tem o primeiro elemento. É possível você identificar o primeiro e o último elemento. Já no infinito, você é capaz de identificar o primeiro, mas não vai identificar o último, pois ele é infinito. Esses 3 pontos aqui indicam justamente que esse conjunto é infinito. Beleza? Vamos seguir. Igualdade de conjunto é a nosso último conjunto hoje da nossa aula. A igualdade de conjunto, pessoal, é quando o conjunto, digamos, você tem 2 conjuntos, conjunto A e B, e os dois possuem os mesmos elementos, ou seja, são conjuntos que possuem os mesmos elementos independente da sua ordem, beleza? Vamos ver aqui o exemplo. Eu dei aqui para vocês o conjunto A, que tem os elementos 0, 1, 3, 4 e 8. Já o B, ele tem 8, 4, 3, 1 e 0. Percebeu? Vamos armar ele aqui, ó. Esses conjuntos, pessoal, são considerados conjuntos iguais. Ele possui os mesmos elementos, porém, alguns não estão em ordem. Por exemplo, se você perceber em A aqui, ó, tá 0, já o B não começa com 0, né? Então, ó, mas que ele possui, volta aqui, mas que ele possui os mesmos elementos aqui, ó. 0, 0 está aqui, 1, 1, o 3, o 3, o 4, o 4, o 8, o 8. Então, tanto A como B possui os mesmos elementos. Logo, podemos dizer que existe uma igualdade de conjuntos, onde o conjunto A é igual ao conjunto B. Beleza? Deixa eu ver mais ao conjunto B. Pessoal, é o seguinte, terminamos a nossa primeira aula, tá? A próxima aula, o nosso próximo vídeo, vai ser a aula 2 de conjunto, onde irei falar de subconjuntos e conjunto das partes, tá bom? Por hoje é só. Pessoal, divulga esse vídeo para quem ainda não entende a parte conceitual aí de conjunto, tá certo? Dá aquele like também que gostou, aciona aí o sininho que é para receber as novas aulas, tá bom? E não te esquece, se inscreve no canal, vamos dar força àquele canal, tá? Nós temos o conteúdo aí de graça e com qualidade para vocês, tá bom? Por hoje é só, Seninha tá indo embora, até logo.